Bom dia a todos, na paz do Senhor, queridos irmãos em Cristo. Estamos mais uma vez nesta manhã de domingo abençoada. Vamos estar mais uma vez estudando mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas. Estamos no segundo trimestre. Hoje é o último domingo do mês de maio. Graças a Deus e até aqui o Senhor tem nos abençoado. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical nesta manhã. E hoje nós vamos estar mais uma vez estudando uma lição maravilhosa para o nosso crescimento e aprendizado da Palavra do Senhor. Mas, antes de tudo isso, nós vamos estar orando ao Senhor e pedindo a Ele que continue nos abençoando com a sua bênção, com a sua graça. Nesta manhã convido a você a fazer comigo esta oração para nós darmos início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Maravilhoso Deus, grandioso Pai, eterno Criador, te louvamos nesta manhã, Senhor, porque até aqui podemos dizer o Senhor tem nos guardado, nos abençoado. Te louvamos pelo que Tu és, Senhor amado, e nós convidamos nesta manhã para mais um momento de crescimento e aprendizado da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. Continue conosco nesta manhã, abençoando, Senhor, a nossa Escola Bíblica Dominical do Ministério Maná Pentecostal. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos na lição de número 9 da nossa revista Lições Bíblicas, que traz como um tema geral a Igreja Eleita, onde nós estamos aprendendo várias lições gratificantes do Senhor que Ele tem nos dado. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação da lição 7, que ela falou de Cristo e da nossa reconciliação. A lição 7 ela tratou conosco, nos ensinando quando Cristo, a partir de Cristo, houve uma reconciliação, ou seja, havia dois povos que eram inimigos e Deus, através da sua misericórdia e graça, Ele restabeleceu essa reconciliação entre judeus, entre o povo que era inimigo, entre judeus e os gentios. Então, a partir da lição 7, nós começamos a fazer uma caminhada, uma retrospectiva, continuando a sequência. Na lição 8, nós fomos aprendendo que somos edificados na pessoa de Jesus Cristo e que nós aprendemos e tivemos e recebemos fundamentos a partir da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, a lição 7 e a lição 8, lições maravilhosas e muito importantes. Mas na lição de hoje, nós vamos estudar o mistério da unidade revelada. O tema da lição de hoje, da lição 9, de número 9, é essa: o mistério da unidade revelada. E para todos que estão me escutando, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aos que ainda não me conhecem, sou a irmã Cineia, também estou trabalhando para a glória de Deus no Ministério Maná Pentecostal como professora da classe das mulheres. E nesta manhã nós vamos estar estudando e aprendendo junto com elas e junto com você também esta maravilhosa lição. Mistério da unidade revelada. Mas de que mistério será que fala esta lição, O textual da nossa lição, ela diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática da nossa lição hoje: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, na lição de hoje, e várias foram as leituras diárias que nós tivemos durante a semana, você sabia que é muito importante você fazer a leitura diária da sua lição, de cada lição? Por quê? Como eu sempre falo na classe das mulheres, a leitura diária ela traz para nós, irmãos e irmãos em Cristo,
aprendizados que com certeza durante a semana você vive e nos dá assim um crescimento a mais para que quando nós venhamos nos reunir na classe nós possamos entender melhor a lição. Então, a leitura diária que está logo na frente da nossa revista, da nossa lição, ela traz várias passagens que falam sobre o desenvolvimento da nossa aula, da nossa lição. Então, foram várias as leituras e, com certeza, no decorrer da nossa aula, nós vamos estar lembrando essas leituras diárias. Mas, nós vamos estar fazendo com vocês, vamos ler a nossa lição, a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 1, tá bom? Então, você que já está com a sua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura, e ela inicia dizendo assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 7 diz assim: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso, com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Louvado seja Deus por essa leitura maravilhosa, que vem como fundamento, como base da nossa lição de hoje, da nossa lição 9 hoje, que vem tratando sobre esse mistério da unidade revelada. E nós temos hoje como objetivo geral da nossa lição entender e estudar esse mistério. De que mistério está falando a lição de hoje na nossa Bíblia, na nossa revista? E que esse mistério ele esteve oculto e a revelação também concedida aos profetas e aos apóstolos. Então, na lição de hoje, quando terminar a lição de hoje, nós vamos estar aptos a entender que mistério da unidade revelada foi esse que está contido na lição 9. E para iniciarmos essa lição, nós temos que entender. E na introdução da nossa lição, irmãos, diz aqui, eu marquei alguns pedacinhos aqui da nossa lição, no último parágrafo da nossa introdução, diz assim: nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Quando nós fazemos a leitura de Efésios 3, os versículos 4 e 6 falam sobre isso. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, esses são os nossos 3 tópicos que nós vamos desenvolver e nós vamos aprender juntos, ou esses 3 tópicos que está contido na nossa lição. E o primeiro tópico, irmãos, ele vem justamente falando desse mistério oculto no Antigo Testamento. Quando nós lemos aqui, diz assim a introdução do tópico 1.
Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Mais uma vez, a palavra mistério vem sendo a palavra principal da nossa lição de hoje. Então, vamos entender o conceito bíblico da palavra mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. E nós fizemos uma dinâmica, realmente, nós passamos para os grupos uma dinâmica e muitos tentaram desvendar aquele mistério. Daqui a pouco, no final da nossa Escola Bíblica Dominical, no final da nossa lição, nós vamos estar revelando aquele mistério que eu coloquei para vocês nos nossos grupos, e eu tenho certeza que alguém acertou. Vamos saber daqui a pouco quem acertou. Então, a palavra mistério, ela vem do grego mysterion, ou mysterion, que significa segredo ou doutrina. Não se refere a algo misterioso quando se fala desse mistério bíblico, tá? Da palavra no conceito bíblico, tá? Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Pelo contrário, quando a gente trata dessa palavra do conceito bíblico, diz bem aqui no final do primeiro tópico, do número 1 do primeiro tópico, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, nesse momento a gente entende que no conceito bíblico, a palavra mistério, ela vem colocando para nós o significado de que é uma verdade que esteve encoberta, mas agora foi desvendada em benefício de todos. E quando a gente vai para o número 2, do tópico 1 em algarismo romano, diz assim: o desconhecimento do mistério. Ora, mas se era mistério, estava e era desconhecido. Mas olha o que a gente lê no finalzinho desse parágrafo, bem aqui, ó. Isso não quer dizer que antes, na nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios também receberiam e da qual também participariam. E aí, na leitura de terça-feira, por isso que eu digo que a leitura diária é muito importante, nós lemos na leitura de terça-feira, o capítulo 12 de Gênesis, ele traz para nós a história do patriarca Abraão. O que foi que aconteceu ali com aquele homem? Logo após a chamada de Abraão, que nós lemos no capítulo 12, todo o capítulo 12, né, ali ele recebera uma promessa de Deus, que nele seriam benditas todas as nações. E a gente faz assim uma breve conclusão e um breve resumo disso que aconteceu lá no capítulo 12 de Gênesis. E o que a gente aprende lá? Conforme a narrativa de Gênesis, inicia aí um novo capítulo na revelação do Antigo Testamento. Que capítulo é esse? Deus prometerá a Abraão uma terra, uma nação, uma grande nação, através de seus descendentes. E uma bênção que alcançaria todas as nações. Não somente seus descendentes físicos, judeus crentes, mas também estenderia-se também aos povos gentios, que aceitariam Jesus também e que seguiriam a Jesus Cristo. O que foi que nós lemos na lição 7? Que ali houve uma reconciliação entre judeus e gentios. Então, quando a gente vai aqui para o número 2, do tópico 1 em algarismo romano, que fala do desconhecimento do mistério, e aonde eu li, isso não quer dizer que antes na nova aliança ninguém tomara conhecimento. Não quer dizer que ninguém sabia. Como a gente pode ler na Bíblia, Abraão ele foi e recebeu uma promessa. Então, a partir dali, ele iria saber que todas as nações, muitas nações, seriam benditas na sua descendência. O que a gente vai ler lá no número 3, que fala o mistério e os profetas da Antiga Aliança, a gente vai aprender aqui o quê? Que os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam
a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Eles fizeram menção delas. Em Gênesis 12:3 a gente lê sobre essa promessa, né? Que Deus prometeu ali a Abraão, que depois viria a ser Abraão, uma nação que seria abençoada. E o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Então, a gente já entendeu que o mistério, ele era um mistério porque eles não sabiam como que isso ia acontecer. Não significa dizer que eles eram totalmente sem saber o que ia acontecer. Abraão, quando ele recebe a promessa de que os seus descendentes receberiam a bênção de Deus, já sabia que ia ser abençoada as nações. Agora, como isso ia acontecer? Porque lembram que a gente também estudou que havia uma separação e que, como a gente leu bem aqui, na introdução, que nem os judeus sabiam e nem os gentios sabiam como isso ia acontecer. Os gentios, primeiro, ignoravam as promessas, achavam que eles não eram dignos da promessa. Mas e que os judeus pensavam serem os únicos que poderiam ser beneficiários das promessas. Então, o que a gente entende aqui no primeiro tópico? Que o mistério oculto no Antigo Testamento, eles não sabiam como que isso ia acontecer. Então, era um mistério como iria acontecer, porém não era desconhecido totalmente, porque quando Deus chama Abraão e promete a ele, Deus ali, ele está dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Agora, como isso iria acontecer é o mistério, que muitos estavam sem saber. E quando a gente lê Efésios 3, de 6 ao 10, a gente vai entender bem aqui no final, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que somos nós, a igreja do Senhor. Um mistério oculto, porém, que os judeus e os gentios, eles formariam um único povo, que seria e é hoje a igreja do Senhor. Então, qual é o que a gente aprende no tópico 1? O mistério oculto, que seria que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. E esse corpo edificados no Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos na lição de número 8 que nós somos e fomos edificados no Senhor Jesus. Então, irmãs, queridos, o primeiro tópico a gente entendeu já, que o mistério oculto de que judeus e gentios formariam um só povo, esse era um mistério oculto, que muitos não saberiam como isso ia acontecer. Então, não era de todo desconhecido, como a gente aprendeu aqui no tópico 3, do 1, 2 e o 3. O conceito bíblico de mistério, a gente entendeu que é o quê? Uma verdade que esteve oculta, porém encoberta, porém que seria desvendada em benefício de todos. Isso aconteceu por meio da pessoa de Jesus Cristo. A gente aprendeu que o desconhecimento do mistério não foi total. Eles sabiam que isso ia acontecer, porém, como isso iria acontecer, a gente aprendeu aqui no número 2, que eles não sabiam como isso ia acontecer. E no 3, o mistério dos profetas da antiga aliança. O que eles não sabiam era como isso ia acontecer. Então, o tópico 1, a gente entendeu que o mistério foi revelado e iria ser revelado, porém não se sabia como isso ia acontecer. Muito bem. A gente já pode passar para o tópico 2 da nossa lição, que fala sobre o quê? O mistério revelado no Novo Testamento. Embora a palavra mistério ela não apareça no conceito de segredo no Antigo Testamento, a gente entende que esse termo, no Novo Testamento, vem a se referir ao Evangelho. E às vezes no seu sentido mais amplo, incluindo o quê? A redenção e a existência de Deus, nesses tempos para redimir o homem de todos os seus pecados. Tá, o tópico 2 em algarismo romano, ele vem falando sobre esse mistério revelado no Novo Testamento. Agora sim, o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo, agora Paulo dá ênfase acerca desse mistério revelado aos apóstolos e profetas.
quando a gente faz a leitura de Gálatas no capítulo 1, a partir do capítulo 1, desde o 10 até o 16, a gente vai entender agora esse mistério revelado aos apóstolos e profetas. A nossa introdução desse tópico diz assim: ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem nenhum e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. O que significa dizer isso? Que a doutrina, que a comissão de que quando Paulo foi chamado por Deus, foi confiado a Paulo por Deus, né? Essa revelação que ele iria fazer. E aí, a gente vai ler, irmãos, eu convido vocês a lerem comigo, Gálatas, o capítulo 1, você que está com a sua Bíblia aí, Gálatas, no capítulo 1, a gente vai fazer a leitura a partir do verso 10. Eu convido vocês a lerem comigo. Olha o que diz lá. Capítulo 1 de Gálatas, começando do 10, começando do versículo 10 de Gálatas, do capítulo 1, tá? Bora lá? O que a gente vai entender aqui? Sobre a revelação aos apóstolos e profetas. Olha o que diz lá, no verso 10 de Gálatas, diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se ainda eu estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. E o versículo 17, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Olha, o versículo 17 de Gálatas, no capítulo 1, fala para nós isso que a gente acabou de ler aqui. Que a doutrina que ele ensinava, ele não aprendeu com homem nenhum, que ao ser enviado a gentios ele não consultou homem algum. E o apóstolo aqui nesse versículo, nesse capítulo de Gálatas, assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. O mistério revelado no Novo Testamento. Então, o plano divino oculto, antes oculto, ou melhor, oculto, quando a gente diz não esquecido, não escondido. Eles não sabiam como isso iria acontecer. Mas aqui a gente aprende, a gente já começa a entender que Paulo, quando ele fala em Gálatas sobre esse capítulo, aqui ele já recebeu esse mistério. E esse mistério foi revelado a ele por Deus, pelo Senhor. E o número 2, ele vai dizendo assim, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. O mistério revelado é a igreja. Olha só. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. A obra de Cristo, a criação de uma nova humanidade,
a união de judeus e gentios, a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e, por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Observem aqui tudo isso que a gente enumerou. Deus idealizou tudo desde sempre. Não era para ele, não foi para ele um segredo, ele sabia tudo que ia acontecer. Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo e todas as coisas. Então, desde o início, ele já via e ele sabia do seu plano direitinho para toda a humanidade, para abençoar. Então, ele idealizou tudo desde sempre. A obra de Cristo, a criação de uma nova humanidade, a partir de dois povos, judeus e gentios, que se formou a igreja, e a comunicação dessas verdades aos apóstolos. Paulo aqui recebe o mistério revelado diretamente de Deus, para que ele anuncie essa verdade aos povos. E o verso, e o capítulo, e o tópico 3, o tópico 2, número 3 daqui, diz assim: a magnitude do mistério. Antes, outrora, como diz uma amiga nossa, outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade de formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primeira igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Aqui a gente para nesse capítulo de Atos 11, a partir do verso 4 e 17. O que foi que aconteceu ali? Que é, inclusive, a leitura de quinta-feira. Na leitura de quinta-feira diz assim: a igreja incipiente demorou a entender o mistério oculto de Deus. Esse capítulo de Atos, ele traz Pedro explicando para a igreja o porquê que ele foi à casa de um homem chamado Cornélio, e ali aquele homem, juntamente com a sua família, recebe a promessa de Deus. Você quer ler comigo esse capítulo de Atos dos Apóstolos? Vamos dar uma lida rapidinho, apenas vamos ler 2 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Quem tiver a sua Bíblia aí, procura, assim como eu estou procurando aqui na minha, Atos dos Apóstolos, achei, capítulo 11. A gente vai ler apenas 2 versículos para a gente poder entender esse tópico 3 aqui, que fala sobre a magnitude, a grandeza desse mistério, do qual tanta gente está falando sobre mistério. Então, olha aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, diz assim no verso 4, olha o que diz lá. Pedro explicando-se perante a igreja sobre uma coisa que acontecera à sua vida. É toda aquela história que a gente já sabe, quando ele subiu a Jerusalém, e ali ele começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. Olha o que diz o verso 4. Pedro, então, começou a explicar para a igreja daquele lugar exatamente como tudo havia acontecido. E aí ele começa falando: eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, e obtive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu. É aquela história, aquele lençol baixa com quadrúpede de todos os tipos. E ali Pedro diz que não vai comer aquilo porque ele não come nada que não é santo. E ali o Senhor, ele vai usando o Espírito do Senhor e ele vai falando com Pedro acerca disso. E olha o que Pedro responde lá no verso 17, sobre tudo que acontecera àquele homem. Diz assim o verso 17: se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Quem já leu e sabe essa história aqui, vai entender do que a gente está falando. De repente, um homem, Pedro, é levado a um lugar
E ali ele é levado a abençoar, a orar por aquele homem, e aquele homem ele é batizado, ele recebe a promessa de Deus. E aí há toda aquela indignação, mas ele não é judeu. E o que acontece? Pedro ali explica: não sou eu que vou ser contra a vontade do Senhor. Então, que mistério é esse? Que grandeza desse mistério, que ele não foi dado só a judeus, ele foi dado também a outros povos. Essa promessa foi feita desde Abraão: em ti serão benditas todas as nações. E para finalizar o tópico da nossa aula aqui, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, os decretos divinos, o seu plano eterno, faz parte é uma coisa que é imutável, é eterna, não tem como mudar. Deus, ele planejou isso desde o Éden. E no último tópico da nossa lição, as riquezas insondáveis de Cristo. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina. Então, ele organizou o conteúdo desse plano, foi Deus que estabeleceu tudo isso, e Jesus Cristo agora ele vem para executar esse plano pré-estabelecido a partir do Senhor Jesus. Esse eterno propósito na pessoa de Jesus Cristo foi um plano que foi pré-estabelecido por Deus para alcançar toda a humanidade. A nossa conclusão, ela diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Essa foi a nossa lição de hoje, que falava sobre esse mistério da unidade revelada. Então a gente pode entender e concluir o quê? Que mistério é esse que foi revelado? Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja do Senhor, que foi formada a partir da união dos povos. Judeus e gentios agora formam a igreja. E nós precisamos falar desse mistério para aqueles que não conhecem, para aqueles que ainda não entendem esse aspecto divino do amor de Deus por toda a humanidade, sobre a qual nós estamos inseridos e fazemos parte. Deus abençoe a cada um de nós. Agora nós vamos estar indo lá para o grupo e a gente vai desvendar a nossa resposta, a resposta da nossa dinâmica de hoje. E eu sei que tem alguém que acertou, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa lição que terminou, por mais uma aula, Senhor, onde nós crescemos e onde o Senhor nos edificou e nos alicerçou mais uma vez na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém